Vamos falar aqui de uma nova lei sancionada pela Prefeitura do Recife, que proíbe a realização de homenagens a torturadores, escravagistas e pessoas envolvidas com a ditadura militar. Nomes de violadores de direitos humanos estão proibidos de serem colocados em espaços públicos, prédios e monumentos. Fica proibido homenagear pessoas com ligação com a ditadura que tenham nomes que estejam contidos no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. A lei é de autoria da vereadora Dani Portela, do PSOL, e foi sancionada pelo prefeito João Campos, do PSB. E a gente vai ouvir agora um ex-preso político. Sobre esse assunto é o Marcelo Mário de Mello, poeta, jornalista, autor de vários livros, e o mais recente é o Literavida, Histórias e Casos. Olá, Marcelo, prazer em recebê-lo, bom dia. Bom dia, Marilu, um grande prazer estar com vocês aqui, sempre falando de democracia e no quadro político neofascista que a gente vive no Brasil, você tem uma lei desse tipo, né? Aprovada por uma instância do poder público, uma prefeitura de uma capital, né? Foi aprovada essa lei de autoria da vereadora Dani Portela, do PSOL, e quando assinou a lei, o prefeito João Campos, que é do PSB, disse: essa lei é importante para que não possamos seguir reproduzindo violências daqui para frente. Entender o que aconteceu no nosso passado é fundamental para não termos que revivê-lo no futuro. Então, ele colocou isso, e Pernambuco tem uma tradição. A primeira Comissão da Verdade estadual do Brasil, por iniciativa do Executivo, foi Pernambuco, com Eduardo Campos, que é o pai do prefeito atual. Foi a primeira lei, a primeira Comissão da Verdade estadual foi Pernambuco que desencadeou aqui em Pernambuco. O primeiro monumento, o monumento Tortura Nunca Mais, foi na primeira gestão de Jarbas Vasconcelos, aquele mandato de 3 anos, nas primeiras eleições da ditadura. Houve um concurso público para os arquitetos, etc., desenhistas e artistas plásticos e visuais para o monumento Tortura Nunca Mais. E somente na segunda gestão de Jarbas Vasconcelos, em 90, que foi criado o monumento Tortura Nunca Mais, que é o lugar onde todas as manifestações se realizam, né? E na gestão anterior a João Campos, o prefeito Geraldo Júlio criou, na instância da Secretaria de Direitos Humanos, uma gerência de memória e verdade, que é ocupada pelo nosso bravo companheiro Marcelo Santa Cruz, irmão de Fernando Santa Cruz, que é desaparecido político de Pernambuco, tio do Santa Cruz, que foi presidente da OAB Nacional, e teve 4 mandatos como vereador em Olinda, sempre defendendo direitos humanos, etc. Então, é uma preocupação interessante isso, né? E tem um efeito pedagógico muito grande, porque você vai ter que rediscutir muita coisa, né? Exato, não sei se tocou Olinda, né? E Olinda também já tem uma lei, né, Marcelo, que proíbe homenagens, né, escravocratas. Olinda tem também. E contra as pessoas, né, que participaram da ditadura, e também permite a modificação de nomes, né, de ruas ou espaços públicos, né, que reverenciam personagens do passado. Então, essa lei de Olinda, além de proibir, ela consegue transformar aqueles nomes, né, dos ditadores, dos escravagistas, tirar esses nomes e colocar outros nomes democratas, né, nas ruas, nas praças. Isso, né? Tem uma significação muito especial para mim, não porque eu pessoalmente fui preso, torturado, passei 8 anos, 43 dias, 19 horas na prisão, mas eu voltei, eu estou aqui falando. E existem os mortos e desaparecidos que nunca voltaram com a abertura democrática que houve, né? Então, eu me lembro que quando eu estava na prisão, houve o assassinato de Vladimir Herzog, sob tortura, e em seguida houve o assassinato sob tortura de Manuel Fiel Filho. E eu, na prisão, em 1975, escrevi isso, que eu dei o título de Desabafo. Isto não é uma exposição acadêmica, nem um requebro retórico, é um desabafo. Talvez muitos preferissem a linguagem das estatísticas. Esta, a coluninha dos torturados. Aqui, os estropiados fisicamente, com subdivisões para hematomas, cicatrizes, fraturas, lesões e toda a nomenclatura da medicina torturante de urgência. Aqui, os mutilados mentalmente,
com subseções reservadas a psicoses, neuroses, fobias, úlceras, gastrites, insônias, obsessões, apatias. Neste espaço reservado a torturas, mortes, computem-se suicídios, mortes em tiroteio e tentativa de fuga, entre aspas. E nesta linha verde acinzentada, escreva-se com sangue: distensão, desaparecidos. Poderia preencher um gráfico que satisfaria ao esteticismo seco do mais exigente burocrata, tão imponente e preciso aos espíritos formalistas como as tabelas do imposto de renda e os projetos de reforma administrativa. Mas os que precisassem disso para avalizar nossas denúncias jamais seriam convencidos de nada, porque há muito estariam vacinados contra a verdade ou formados nas filas do lado de lá. Quem não puder ser convencido hoje, pelos exemplos, espaços, indícios, ruídos abafados da máquina de triturar presos políticos, abrirá certamente os olhos só, se os abrir, quando as verdades vivas de agora passarem a respeitabilidade morta dos museus de amanhã, ou se a máquina começar a moer a sua própria carne, os próximos. Nós, os presos políticos do Brasil atual, nos dirigimos àqueles que sabem pressentir a cascavel pelo sibilo e se dispõem a renegar o seu veneno, mesmo que apenas com um grito de alerta ou gesto mudo de quem se associa à dor. Isso foi escrito em 1975, na prisão. Agora, se a gente fizer um paralelo, né? 1975, você falou de Manuel Fiel Filho, do Vladimir Herzog. Agora, hoje, 2022, a gente vê, né, um Genivaldo sendo morto numa viatura da Polícia Rodoviária, asfixiado. A gente vê um tesoureiro aí do PT sendo assassinado, né, por um bolsonarista. O caso de Marielle não resolvido. O caso de Marielle, não resolvido. Exato. Então, os dois indigenistas, o Breno e o Dom, entende? E o pior de tudo isso, Marilu, é que sempre existiu uma violência policial muito forte voltada para a periferia. A ditadura aprimorou os métodos de tortura, de violência, empoderou muito o setor militar. O Brasil não colocou torturadores nos bancos dos réus. Então, a anistia foi uma anistia que anistiou torturadores, inocentou previamente torturadores. O Brasil dá esse mau exemplo para a América Latina. Entende? Então, nós não fizemos um acerto de coisas. Então, toda essa máquina policial repressiva, que age clandestinamente em determinados momentos contra Marielle, contra Dom, contra o tesoureiro do PT, ela está montada permanentemente nas periferias da cidade, porque nós não temos Estado de Direito valendo na periferia. Esse é um desafio para a esquerda brasileira, para os democratas brasileiros. Equiparação de direito, Estado de Direito na periferia. A Constituição brasileira estabelece a inviolabilidade do domicílio. O Código Penal diz que só pode entrar numa residência com ordem do juiz e depois de 7 horas da noite só entra se tiver se houver algum flagrante ou algum sinistro, e tem que provar. E o Código de Processo Penal brasileiro tipifica os crimes para infração a isso. Isso é crime. E o que é que acontece? As PMs do Brasil todinho cometem esses crimes todo dia. E falta coragem civil, falta ousadia civil. O governador de estado chamar o comandante da PM e dizer tem que cumprir o Código de Processo Penal e a Constituição brasileira. E demitir um comandante de PM. É isso que tem que fazer, é coragem, ousadia civil. Infelizmente, nós tivemos muitos governos de esquerda no Brasil que não tiveram essa coragem dentro da lei. Não tem que mudar lei nenhuma, está tudo dentro da lei, é só cumprir. Extensão do Estado de Direito na periferia. Eu estou propondo uma grande campanha de respeito à residência do pobre. Se quer pegar bandido, então aprimore a polícia, trabalhe com inteligência, aumente os postos policiais na periferia, mas não vá tratar o povo como bandido. As balas perdidas sempre encontram os corpos negros. Sempre encontram os alvos. Os alvos são os corpos negros. Então, essa tolerância, existe um Estado de Direito que vai da classe média para cima e não tem Estado de Direito na periferia, Estado de exceção. Isso é um problema grave no Brasil. É uma tarefa larga isso.
E, Marcelo, um pouquinho mais para a esquerda aqui, porque quem está acompanhando você na TVT e aqui também pelo YouTube, eu estou vendo que você está indo um pouquinho mais. Vamos sempre para a esquerda aqui, ó, um pouquinho para a esquerda. Isso, agora sim. Tudo certo, Marcelo, a imagem já está tudo bem. Agora, Marcelo, você viu que teve, enfim, uma iniciativa, né, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aqui de São Paulo, com a Carta às Brasileiras e também aos brasileiros em defesa da democracia, que agora já tem mais de 300 mil assinaturas. Você já assinou a carta? Como é que você está vendo essa carta? Eu estou assinando a carta. Eu acho uma coisa muito boa, porque a gente tem que preservar a regra do jogo democrático. Entende? A gente tem que ter uma grande frente antifascista nesse país. O que o Brasil precisa não é de sair da regra democrática, pelo contrário, é de fazer equiparação democrática. O Estado de Direito atingiu mais setor de classe média para cima do que de respeito. É preciso aprofundar isso. Temos que aprofundar a democracia, não restringir. Esse é o grande problema nosso. Tem um largo trabalho de equiparação de direitos no Brasil. O policial se identificar, todo dia a gente vê os noticiários para pegar contrabandistas, bandidos, o pessoal do colarinho branco, com ordem do juiz, tal, tudo certinho. Na periferia, não, chuta a porta, invade, mata todo mundo e acabou-se. Então, a gente tem que lutar por equiparação de direitos. Nesse contexto, e tem que enquadrar o... Agora, é claro, tem que ter cuidado com... Existe o drama do policial, tem o policial pobre que mora na periferia, que tem medo de chegar fardado em casa, porque ele pode ser visto, ele é visado pelos bandidos. Então, que se estabeleça uma política para preservar a segurança dos policiais também. Os direitos humanos policiais são claramente favoráveis a isso. Agora, que o povo não pague o pato, tratar o povo como bandido, não tem regra nenhuma para entrar numa residência, sair atirando em todo mundo, basta ser preto para ser suspeito. Então, isso depende de ousadia civil, coragem política. Um governador do Estado chamar o comandante da PM, dar uma ordem a ele e demitir o comandante da PM, acabou-se. Tem que imbuir uma força militar legalista. As Forças Armadas brasileiras, por exemplo, a gente tem que pensar numa reforma militar no Brasil. As Forças Armadas brasileiras podem dar uma grande contribuição pela preservação da Amazônia, das fronteiras da gente, contra o garimpo ilegal, convocar Exército, Marinha, Aeronáutica, entende? Como se fossem bombeiros, assim. Tem um trabalho importantíssimo as Forças Armadas, e não as Forças Armadas estão querendo fazer o controle do processo eleitoral. Isso não tem nada a ver com isso. Entende? Então, é um desafio muito grande que a gente tem no Brasil, né? Quanto à democracia. Sim, e Marcelo, você que já foi preso, foi torturado, essa dor, né? Essa dor que você sentiu ali naquele momento, as sequelas que ficaram, a transformação, né, que você teve que fazer dentro de si próprio em relação a tudo isso. As pessoas que não passaram por isso não têm noção. O que você poderia dizer em relação à sua experiência? Você falou de outros companheiros, como Vladimir Herzog, Manuel Filho e tantos outros em outras entrevistas que você já deu, mas você, Marcelo, o fato de ser torturado, de ter sido torturado, essa dor, né? Eu queria que você falasse para as pessoas que não têm a mínima noção do que seja isso. Olha, as pessoas falam muito do caráter físico da tortura, tá certo? Isso foi preso, os casos mais extremos, torturado, assassinado, desaparecido, etc. Agora, tem a questão psicológica da tortura. Gente, inclusive, que não chegou a ser preso, mas foi atingido pela violência psíquica. Você imagine um menino, uma criança, ver o pai ser arrastado em casa e agredido, espancado dentro de casa. Isso é uma coisa que choca muito, entendeu? No tempo da ditadura, tinha amigos que deixavam de visitar amigos e parentes que deixavam de visitar parentes, porque o parente tinha que ser preso, podia ser visado, aí isso dava um transtorno nas relações afetivas, entendeu? Então tem um vasto campo da violência psíquica, que não é muito, até mesmo a gente na época engolia isso, dizia, não, fulano só foi torturado psicologicamente, como se não fosse nada, entende? A gente mesmo não tinha noção. Eu vou te dar um exemplo só. Enquanto você está sendo preso, tem aquele período de interrogatório, tortura, etc, etc. É um transtorno, é uma maratona, é uma loucura. Aí, em determinado momento, passa aquilo, você é colocado para cumprir a pena. Aí começa, aí é quando a ficha cai, a rotina cinzenta do dia a dia.
e você compara com a rotina anterior. Aí, no começo, você sonha sempre acordado. A mente, quando você acorda, está preso. Isso é um impacto danado. Demora muito para você só sonha com grade no meio. Só sonha na prisão. Quando você sai da prisão, você passa muito tempo ainda para sonhar. Você sempre sonha na cadeia. Aí fica misturado. Sempre tem uma grade no meio. E ficam marcas. E eu tenho um poema que eu digo, porque as grades nunca mais se esquecem da mente de quem esteve preso. Entende? Eu procurei fazer um trabalho psicologicamente para não ficar um neurótico de guerra, um transtornado. Fiz um trabalho nesse sentido. E acho que é positivo. Porque eu falo já tendo jogado isso para fora. Fiz psicoterapia ficar neurótico. Tá certo? Agora, são marcas muito fortes. Os desaparecidos políticos. Eu, pessoalmente, conheci 27 pessoas entre assassinatos, tortura e desaparecidos políticos. Pessoas que não voltaram. E quando começou a anistia, que começou a chegar no exílio, a gente se recolheu. Eu tenho uma tristeza profunda me lembrando dos que não podiam voltar, porque estavam mortos. E nem sequer foram enterrados, porque as famílias não sabem onde estão os corpos. O Brasil ainda tem essa chaga, entende? Essa chaga no Brasil, porque nós fomos o país mais atrasado da América Latina no nosso processo de abertura democrática, porque não fizemos esse ajuste de contas com os torturadores. A máquina policial militar no Brasil ainda é muito empoderada, mesmo agora, e com arrogância de poder moderador. E Bolsonaro apela para isso. Esse resíduo existe, e Bolsonaro apela para isso. Nós temos que, pelo contrário, aprimorar. O Brasil precisa de uma reforma militar também. Foram expulsos das Forças Armadas, 7 mil militares democratas foram expulsos das Forças Armadas com a ditadura. Exato. Marcelo, eu agradeço muito aqui a sua participação, nosso tempo já encerrou, e com muito respeito à sua luta, eu te dou um forte abraço e espero contar sempre com você aqui. Espero que você já esteja bem. Na última entrevista, você mesmo com Covid, você esteve presente aqui conosco. Espero que a tua saúde seja boa. Um forte abraço e até uma próxima, Marcelo. E considerando as leis do trânsito, da política e da rua, sempre a esquerda não ultrapassa pela direita. Sempre com bom humor, isso que é importante. Falamos aqui com o Marcelo Mário de Mello, poeta, jornalista, autor de vários livros, e o mais recente é o Litera Vida, Histórias e Casos, e ele é um ex-preso político. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.